Boa noite. Tudo bem? Muito bom estar aqui. Chegar até aqui, chegar até essa semana. Quando desembarquei aqui nos Estados Unidos, tinha 13 palestras pela frente. Essa aqui já é a 11ª, então agora já é ladeira abaixo. Conheci muita gente, vi muita coisa, né? Tive muitos insights, muitas intuições. E o mais importante para mim é que em cada local que eu entre, haja um respeito da minha parte e da parte de quem me orienta de tratar isso como se fosse a primeira vez. Não chegar aqui como uma extensão de um trabalho que me deixaria cansado ou algo do tipo. Mas pelo respeito de vocês, pela gratidão por terem me convidado, por terem abrido esse espaço e por terem vindo até aqui ouvir essa mensagem, né, absorver isso que está sendo dito. No que se refere a quem sou eu, a questão eu tenho que consertar essa apresentação, porque essa apresentação também já não me diz mais nada. A foto já não diz mais nada, mas enfim. O Vitor que veio fazer a palestra, o Vitor que chegou até aqui como espírita, é o Vitor que criou e que coordena o canal Mood, onde eu coloco os meus estudos, onde eu coloco os meus vídeos. E ali dentro eu tenho 2 estudos de Kardec, 2 estudos de Joana de Ângeles, que são feitos por live streaming pelo YouTube. Então é possível participar ao vivo, lendo linha por linha, citando fontes e buscando referências para tentar desconstruir aquele estudo, tá? Então algumas palestras também estão ali. Então se você quiser acompanhar, é só acompanhar o canal Mood ou minha página ali no Facebook. É tudo que eu divulgo é gratuito, não tem propaganda, não tem nada vinculado a isso, tá legal? E Sagrado Amor. O Sagrado Amor foi um material que me chegou num momento de perceber que algumas pessoas estavam se desconectando disso. Se conectando a uma esperança, né? Se ligando a uma desesperança, na verdade, a uma sensação de que o mundo está ruim, de que o mundo está difícil, de que o mundo está abandonado, de que as pessoas não são confiáveis, de que as pessoas estão frias, e o mundo vai ficando dessa maneira. Quando eu penso em amor, quando eu penso em sagrado, estas palavras, elas precisam ter o peso real daquilo que são. Do que é sagrado, do que é divino. O primeiro passo para que nós possamos adentrar este caminho, esta explanação e este conhecimento é nos desligarmos da imagem de um Deus antropomorfizado, ou seja, humanizado. Um homem que está lá nas alturas, ditando coisas, punindo pessoas, é uma imagem que desconecta com a maioria dos seres. A nossa mente, querendo ou não, agora entrando mesmo num sentido psicológico da situação, ela precisa se vincular com imagens para que haja uma integração mental e com isso eu tenha sentimentos. Nós ainda estamos aqui tentando conversar por palavras. Só que quando você estuda Kardec e quando você observa, até pela lógica e pela intuição, a comunicação dos espíritos superiores, você tem que concluir que o espírito não tem corda vocal. Quem tem corda vocal é o corpo físico. Que o espírito não tem cérebro. Quem tem cérebro é o corpo físico. Nem coração, nem nenhum órgão. Se tivesse um órgão material, estaria sujeito à deterioração da matéria e, portanto, morreria. O que torna o espírito imortal é que a matéria não pode atingi-lo e nem as forças naturais que atuam sobre a matéria. Tendo isso em mente, se o espírito não tem cordas vocais, como ele se comunica? Por que os espíritos, quando querem aproximar-se em uma reunião mediúnica, dialogam com o médium e algumas pessoas imaginam que ele entra no corpo do médium e usa a boca do médium para falar? Mas a transmissão, na verdade, é uma transmissão mental. Então eu desligo o que eu entendo, que é o cérebro que domina, e entendo que a mente é que domina. Ou seja, o cérebro é uma ferramenta, um órgão que capta a mensagem enviada pelo espírito, decodifica ela para que eu possa me comunicar com outros seres que possuem um cérebro semelhante. Isso quer dizer que o teu cachorro
não entende o que você fala para ele, por mais que você fique ali dialogando. Ele entende a energia. Então ele não sai de perto de você porque você disse saia daí. Ele sai de perto porque o teu grito o assusta e ele sai e ele se acostuma que toda vez que você emite aquele som, ele será punido de alguma forma, mesmo que você dê um pisão no chão. Eu só consigo me comunicar com seres que possuem o mesmo cérebro e dentro da mesma linguagem. Então, um nativo americano não entende o que eu estou falando agora. Essa é a limitação da nossa comunicação. É aí que eu quero chegar. O espírito, então, se comunica pelo pensamento. Só que pelo pensamento, ele não pode se comunicar por um idioma. Ele tem que se comunicar por imagens. Jesus se comunicou por imagens, por isso tantas parábolas. Imagens é que nos transmitem uma mensagem. Então entenda dessa maneira. Eu te peço para pensar em uma bola. Pense em uma bola. Pense na bola que eu estou pensando e você não vai conseguir. Alguém pensou em uma bola de futebol, alguém pensou em uma bola de beisebol, alguém pensou em uma bola de praia, alguém pensou em qualquer tipo de bola. Mas a mensagem que chega até você, ela chega deturpada, ela chega com ruído, porque eu estou me comunicando de forma generalista. Eu estou dizendo, pense em uma bola. Essa é a limitação da linguagem. Se eu desenhasse a bola que eu quero que vocês vejam, vocês conseguiriam captar a minha mensagem. É isso que o Espírito faz. Então ele não diz para o outro, eu estou sofrendo porque eu desencarnei em 1500. Ele faz com que o médium visualize a sensação de sofrimento e o coloque mentalmente no que ele entende por 1500. Se eu sou um brasileiro e sei que o Brasil foi descoberto em 1500, eu provavelmente verei Pedro Álvares Cabral chegando, porque isso vai me remeter àquela época. Eu começo a me comunicar, então, por símbolos, começo a me comunicar por imagens e vou deixando as palavras de lado. Portanto, um indivíduo que está em coma pode te ouvir. Uma pessoa que tem retardo mental ou está cerebralmente danificada pode te ouvir. Não as tuas palavras, mas ela capta a imagem. É isso que nós fazemos quando damos um passe, é isso que nós fazemos quando oramos. Estamos mentalmente jogando para aquela pessoa. Então, quando eu oro, Senhor, cuide da minha mãe para que ela fique melhor, estas palavras não chegam. Mas se eu mentalizo a minha mãe melhor, esta sensação chega para ela porque o espírito dela capta isso. E o cérebro transforma isso em funções fisiológicas, libera lá os neurotransmissores e atua no sistema nervoso central como precisa para que minha mãe se sinta bem. Dessa maneira, eu posso me comunicar com um alemão, eu posso me comunicar com alguém que tem mutismo, eu posso me comunicar com qualquer ser em qualquer local da galáxia. Eu amplio o meu conceito. Então, quando eu vou entender o que é sagrado, eu posso pensar no Santo Graal, eu posso pensar numa igreja, eu posso pensar num cemitério, eu posso pensar naquilo onde jaz alguma coisa sacra, onde jaz uma energia divina. E o sagrado passa a ser, então, representado por um símbolo. Então, quem tem fé católica, toda vez que passa diante de uma igreja, tem que fazer o sinal da cruz. Não interessa se ali dentro tem um padre corrupto, não interessa se ali dentro está rolando um contrabando, a imagem de uma igreja automaticamente o leva a fazer isso, porque aquilo para ele é um local sagrado. Então a pessoa vai entendendo que quando ela está na casa dela, ela pode gritar com a esposa, ela pode gritar com o cachorro, ela pode falar mal do vizinho, mas que quando vai para a igreja tem que pôr uma roupa bonitinha e ela tem que sentar lá porque aquele é um local sagrado. Isso é positivo, porque naquele local as pessoas congregam uma energia que fica impregnada no ambiente, então, por consequência, dá uma sensação boa estar ali, mas é negativo porque ao saírem dali já vão falar mal da batina do padre, vão falar mal da vela que foi acesa e não vai funcionar. Quando eu percebo que estes movimentos são meramente simbólicos, porque o que eu chamo de igreja, o que eu chamo de templo, nada mais é do que o mesmo cimento, madeira ou o que quer que seja, que constrói uma casa, eu tiro o poder daquilo porque a minha mentalização sai do simbólico. E o meu simbolismo vai para outra área. Onde estaria então o sagrado? Dentro de você. Dentro de você tem um sagrado. Porque você é uma partícula divina. Porque você tem uma centelha de Deus. O teu espírito herdou de Deus porque foi criado por ele.
só que não um Deus homem de barba. E por que eu expliquei tudo isso para chegar neste Deus? Porque se alguém me apresenta um Deus homem, grisalho, lá nos seus 70 anos de idade, e eu sou uma mulher com 20, eu não tenho identificação mental suficiente para me sentir integrada a ele. Eu não consigo. Eu vou me sentir inferior por mais que eu queira. Se eu sou um homem de 23 que não tem nem sequer barba, eu também não me sinto integrado a esta imagem. Então nós vamos desintegrando da imagem de Deus. Ah, então quer dizer que só o indivíduo que tem 70 anos e é grisalho se identifica com Deus? Sim, só que para ele também é um tormento, porque esperam que ele seja sábio. Então quem chega na velhice tem que ser sábio. Se ele faz uma piada, o senhor não tem mais idade para fazer essa piada. O senhor não tem mais idade para esse comportamento. Ah, pai, o senhor não tem mais idade para ficar namorando assim, tem que casar, tem que assentar. Todo mundo vai sofrendo. Ninguém nunca é conectado realmente a Deus, e Deus então fica como uma imagem antropomorfizada, um formato humano, que tem gênero, que tem raça, e tudo isso vai ficando difícil. Como é que um asiático vai se identificar com esse Deus? Como é que um árabe vai se identificar com esse Deus? A desidentificação começa, então, quando eu desconstruo essa imagem, porque esta é a necessidade que nós temos. Isso está no livro dos Espíritos. O homem, não podendo ser Deus, quer pelo menos sentir-se parte dele na área sobre panteísmo, no capítulo 1. E eu entendo, se eu não posso entender o que é Deus, mas eu entendo que eu sou o topo da cadeia alimentar do mundo, então Deus deve ser eu maior. Deus não pode ser uma outra coisa. E tudo que vem de fora não é significado por mim com clareza. Então eu tenho em Kardec que existe a raça humana em vários outros planetas. Mas toda vez que nós tentamos configurar a visita alienígena ao planeta, eles são esquisitos, feiosos, cheios de tentáculos e vêm aqui para nos dominar e colonizar. Porque é o que nós fazemos. Toda vez que uma nau aportou em alguma praia, ela furtou o ouro, furtou a madeira, abusou das pessoas e escravizou quem estava lá. Então nós imaginamos que todo espírito que vem ao nosso encontro virá fazer o mesmo. Vai fazer teste conosco. Pela lógica, eu vou imaginar. Se um espírito está em um grau, pelo menos científico, tão mais evoluído que o nosso, que ele já consegue andar pelas galáxias, então moralmente ele também é melhor que nós. E mesmo que não seja muito melhor que nós, ele é melhor do que nós. Este é o medo nosso. Então eu quero tirá-los desse conforto de imaginar que o planeta Terra é o exemplo do mundo e que aqui é onde estão as melhores espécies, e entender que nós somos só parte do todo. E nesta parte do todo, Deus não está ali sentado na lua, olhando para nós e dizendo: opa, o Vitor faltou uma vez no centro, hein? Vou dar uma enxaqueca para ele. Olha, ele não está fazendo caridade, vou fazer baterem no carro dele para ele ter prejuízo. Essa é a imagem que nós temos. O sagrado, então, que deveria ser algo que nos norteia como espíritos no mundo, fica como algo punitivo. Fica como algo que nos segue. Fica como algo que diz assim: eu não posso esconder de Deus, e não podendo esconder de Deus, mas querendo ter os meus desejos, querendo usar droga, querendo falar mal do outro, querendo fazer isso ou aquilo que teoricamente é visto como pecado pelo nosso ancestral, eu não consigo fugir de Deus. Então eu tenho que descaracterizá-lo e colocá-lo numa posição onde, se eu imagino ele na forma humana, eu concebo que em algum momento ele vai olhar para o lado. E aí eu penso: Deus não deve ter visto. E se eu penso que Deus não viu eu cometer um pecado, por consequência eu também começo a achar que ele pode estar cometendo erros ao delegar a causa e efeito. Deus falhou comigo. Eu não merecia essa doença. Eu não fumo, não bebo e estou com câncer. Olha, meu vizinho fuma 50 anos e não está. É o indivíduo querendo determinar quem tem que ser doente, quem tem que ser saudável, quem tem que se curar. Tudo bem. Então eu vou para a casa espírita porque eu quero melhorar. Estou me sentindo ruim, estou fazendo coisas erradas, estou perdido aí no mundo, como dizem, e eu vou para a casa espírita e a pessoa vê que quanto mais ela se aprofunda no espiritismo no começo, pior fica. Começa a dar um monte de coisa errada. E ela não entende porque ela fala isso. Aí o indivíduo fala: quando eu usava droga eu não tinha esses problemas. Quando eu desviava dinheiro eu não tinha esse problema. A partir do momento que eu comecei a fazer as coisas boas, vai dando tudo errado. E não entende por quê. E começa a entender que essa proximidade com Deus, isso em nível inconsciente, é o que o está punindo.
Porque se eu tiro a tua ignorância, você passa a ver os teus atos de outra maneira e, por consequência, sente mais culpa. Tua ignorância te blinda da culpa porque você não sabia a gravidade do que estava fazendo. Aí vem um expositor ou vem uma literatura que fala: olha, se você fizer isso, você vai para o umbral, e tem o Vale dos Suicidas, e tem o Vale de não sei o que. O indivíduo fica: eu não posso nem morrer que eu vou ser punido. Eu não posso fazer nada. Eu não posso viver, eu não posso morrer, eu não posso matar, eu não posso fazer nada. Que livre-arbítrio é esse? Todos textos escritos por humanos, não são textos escritos por Deus. Nós é que jogamos nele isso. Deve ser isso mesmo, eu vou ser punido. Vou ficando com medo, vou me aprisionando naquilo e, por consequência, começo a achar que frequentar a casa espírita é que está me dando problema. Por que isso acontece? Imagine que eu encho esse copo d'água e jogo terra nele. E aí eu dou uma mexidinha, um pouco da terra se mistura e um pouco da terra vai cair ao fundo, vai decantar. E fica aquele bolinho de terra aqui no fundo, todo aglomerado. Aí até a água vai ficando um pouquinho mais cristalina, até que chega um ponto que a terra está toda aqui no fundo. Estes somos nós, espíritos imortais, de várias existências, que passamos por isso e por aquilo, que enganamos, que fizemos bondade, que matamos, que morremos, que fizemos de tudo. Então nós trazemos todas as informações de tudo que vimos, algumas pesadas demais para entrarmos em contato, então jogamos para o inconsciente, para que depois venhamos a acessá-las, e isso fica tudo decantado lá no meu inconsciente. Está lá, a terra no fundo do copo. Quando eu entro em uma religião, ou quando eu entro para fazer a caridade, ou quando eu entro para me modificar em uma terapia, eu coloco uma colher aqui dentro e começo a mexer. E aí isso se mistura. Então não é que o espiritismo está te causando isso. O espiritismo está movimentando conteúdos ancestrais que estavam bloqueados em núcleos energéticos fechados, que te dominavam inconscientemente, mas que você achava que não existiam. Então você sempre culpava o outro por isso. O outro que fala demais. O outro que é problema. Quem reclama de pessoas que falam demais? Quem gosta de falar muito e não gosta de ouvir. Quem gosta de ouvir, adora quem fala demais. Então eu chego na mesa, sento ali com a Paula, que é mais quieta, sento com o Mackenzie, que talvez converse um pouco mais, e aí nós ficamos conversando, nós não, só o Mackenzie fica conversando. Aí ele vai ao banheiro, e aí eu viro para a Paula e falo: ele fala demais, né? E fico falando o tempo todo para a Paula o quanto ele fala demais. E aí quando ele chega eu me calo. E depois nós vamos embora, e aí eu entro no carro e eu fico reclamando que ele fala demais. E a Paula pensa: mas você também. Você fala tanto quanto ele. Então o que me incomoda nele é justamente o espaço que ele não dá para que eu seja o que ele está sendo. E aí eu fico com raiva. Conteúdo decantado. Isso vai se movimentando, então imagine. O nosso espírito traz esses núcleos adoecidos. Este sagrado bloqueado, esta luz que está aqui, na verdade, está enegrecida pelas sombras do medo, da angústia, da covardia e da incerteza. Então eu guardo dentro do meu espírito todos esses núcleos, mas aqui, fechados. Tranquilo, minha vida está funcionando normalmente. Eu estou vivendo o campo material perfeito. Eu vou trabalhar, eu me relaciono, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu espírito está ali, adormecido, latente. Quando eu começo a movimentar isso e na direção de tirar esta sujeira de dentro de mim e colocá-la para fora, é que o bicho pega. Porque se isso está dentro do meu espírito e o meu espírito está morando dentro deste corpo e eu quero colocar o que está dentro para fora, terá que passar pelo corpo. Fica claro? Para que saia do meu espírito e me liberte, tem que passar pelo meu corpo. E aí se torna câncer. E aí se torna gastrite. E aí se torna fibromialgia. E aí se torna lúpus. E aí se torna doença. Quando uma doença surge em razão de uma busca que eu fiz, significa que eu estou me curando. O lixo está indo para fora. Mas é parte do processo que ele passe pelo campo material para que deixe de existir. Então, por consequência, quanto mais estudos você fizer e quanto mais caridade você buscar no começo, mais doente você vai ficar, mais neurótico você vai ficar e mais dificuldades vai encontrar. Não porque isso te causou, mas porque movimentou para te libertar.
Isso vai te purificando, porque isso te mostra onde está a sua real noção de mundo. Você acha que fazer caridade é fácil, você descobre que tem os ingratos também entre os pobres. Você acha que fazer um estudo é fácil, você acha que tem gente chata que vem para os estudos, que só fica criticando, que só fica reclamando, que quer ficar trazendo outras temáticas, que vai falar mal de você pelas costas. Você monta uma casa espírita e descobre que tem conflito, porque muitos querem ser dirigente. Você começa a perceber que não é tão claro. Só que o que antes era mental e, portanto, hipotético, você imaginava que poderia ser, agora é real. Você consegue pegar o defeito e fica possível de curá-lo. Em outras palavras, o que eu chamava de angústia, mas não conseguiria curar porque remédio nenhum resolvia, de repente se manifesta como uma cardiopatia. Então agora eu posso cuidar do meu coração. E o resto se liberta. Ok? Tendo isso em mente, eu estou aqui, estamos aqui com um sagrado adoecido. O nosso sagrado está adoecido porque está vinculado a essas imagens negativas, estas imagens de desesperança, e o nosso objetivo é trazê-lo à tona de forma positiva, lidando com todas as consequências que advenham disto. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos. Do primeiro ao último. Mas quando eu penso no indivíduo que foi genocida, por exemplo, Adolf Hitler, como eu posso imaginar que esse indivíduo tem uma centelha de fogo sagrado? Ele tem, porque ele tinha um amor tão grande pela crença dele que ele conseguiu movimentar uma nação e criar uma guerra mundial. O amor dele era adoecido, mas a perseverança dele e a canalização de energia que ele colocou ali é admirável. Imagina se ele tivesse feito isso pelo bem. Imagina se ao invés de separar raças ele quisesse integrá-las. Aí você ia entender o tamanho da potência que ele colocou naquilo. É o quanto ele amava a doença dele. Se fosse uma saúde, ele teria amado a sua saúde da mesma forma que Nelson Mandela amou, por exemplo. E suportou prisão, e suportou um monte de coisa para que pudesse ser notado. Eu começo a perceber, então, que dentro de mim existe esse amor. E o sagrado que eu falo adoecido é este sagrado que te diz assim: eu vou aonde for para fazer fofoca. Eu acordo de madrugada para comprar o cigarro quando acaba. Eu vou aonde for para ter uma relação afetiva ou uma relação adulta. E as pessoas atravessam o mundo. A pessoa baixa aplicativo de relacionamento, igual o Tinder, e ela coloca um raio de 5 quilômetros, e daqui a pouco ela põe o mundo, e daqui a pouco até Marte. Porque ela não se satisfaz daquilo. E ela faz o que for necessário para entrar em contato com uma pessoa e ter o sentimento de conquista, mas não consegue se levantar para ir na estante e pegar um livro. Aquilo que é negativo eu faço. Você tem amor, você tem motivação, você tem perseverança. Mas se as coisas na sua vida não estão dando certo, ou se você imagina que tem muito sofrimento, é porque você está canalizando isso para uma causa que te faz mal. A causa te faz mal. Então não é um processo de te refazer para que você volte a ser alguém no mundo. Você já é. É só pegar isso que está apontado para lá e virar para cá. Desvirtuar no sentido positivo agora. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então a centelha funcionaria como uma lembrança, uma vaga lembrança, de que eu tenho um amor dentro de mim. Imagina uma brasa bem fraquinha, e essa brasa fraquinha está ali dentro. E como é que eu faço essa brasa virar uma chama? Você não faz. Este é o ponto. Se é uma centelha divina, só Deus pode fazer isso crescer. O teu trabalho, então, é permitir que Ele o faça. Porque Ele quer fazer. Nesse exato momento, neste local onde nós estamos, existem vibrações pulsantes de amor querendo nos tocar, mas as nossas defesas não permitem. Como que é essa pulsação de amor? É este pensamento que vem na sua cabeça falando: perdoa o teu irmão, mesmo que você esteja certo. Tenha tolerância com a sua mãe, mesmo que ela esteja passando por dificuldades. Entenda esse companheiro de trabalho. Quando vem uma mensagem te dizendo: saia do teu ego,
Pare de querer ter razão e faça algo positivo pelo bem, te proporcionando humildade, se colocando abaixo de uma situação onde você quer ficar em cima, é Deus falando. Falando por imagens. Porque é a imagem que você vai compreender. É a imagem que você precisa. Então eu permito que isto chegue. Um exemplo que eu costumo dar é que a nossa função no mundo, nossa função como espíritos, é permitir que isto aqui aconteça. Tá? Então, imagine-se como um bambu. Um bambu. E você é um bambu. E sendo um bambu, mas um bambu que não está plantado não, tá? Um bambu que está aqui assim, ó, um bambu, oco por dentro. Se eu soprar este bambu, eu terei um som meio bambu. Deus está soprando e eu escuto O meu trabalho é talhar pequenos furos para que notas musicais comecem a sair. Deus está em plena harmonia, porque Ele é bondade plena e imutável. O universo é uma canção muito bonita. Se nós não conseguimos ouvir, é porque somos instrumentos ainda rústicos. Pedaços de pau, vamos por assim dizer. Ainda não temos harmonia. Violões de uma corda só. Então, à medida que eu leio, à medida que eu aprofundo, à medida que eu me coloco em processos de terapia, eu vou talhando novos furos. E as pessoas que começam a me ouvir escutam uma harmonia melhor. Olha, você parou de gritar. Olha, você parou com palavrão. Olha, você não está mais falando mal das pessoas. E depois de um tempo, olha, você está falando bem das pessoas. Ela começa a enxergar Deus. Se nós não ouvimos é porque não estamos preparados para isso. Mas não porque Ele não está aqui. Este mundo é inferior, então Deus ainda não está aqui. Está. Esse mundo é inferior, então os espíritos superiores não estão aqui. Estão. E nós somos espíritos superiores. Superiores ao que éramos ontem. Superiores ao que éramos 100 anos atrás. Se eu ficar esperando ser superior, alguém que tem asas, alguém que ganha um crachá, o que eu estou esperando para achar que eu sou superior? Eu quero ser um espírito superior, que eu entre nos locais e tenha uma moral e as pessoas olhem para mim e falem, puxa, que luz você tem. Que energia você tem. Como você é superior. Obrigado. Muito obrigado. E indivíduos que visitavam Chico Xavier diziam que a meio quarteirão de distância dele já dava para senti-lo. Esse é o tamanho. Mas Chico nada. Chico é igual a mim, igual a você. A meio quarteirão era possível sentir o indivíduo. E eu preciso fazer uma meditação de 1 hora para ouvir mais ou menos a mim. Esse é o tamanho do meu bloqueio. Não o tamanho da minha energia. Esse é o tamanho da minha defesa. Eu permitindo que isto aconteça, o meu trabalho então não é eu tenho que me tornar um espírito superior. Eu tenho que me desfazer das defesas para que Deus, que é superior em sua magnitude, passe por mim e as pessoas o ouçam nas minhas palavras, o vejam no meu comportamento e o sintam na minha energia. Eu potencializo, né? Eu vou funcionar como uma antena, ao invés de funcionar como um escudo. Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 1, de Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Se eu tenho uma centelha disso, é em mim. Olha, dentro de mim tem eternidade, imutabilidade, imaterialidade, unicidade, onipotência e justiça soberana. Tem dentro de mim isso. E eu não sei ver às vezes. E eu vejo só a minha maldade. E eu enxergo que eu tô, olha só, tive uma recaída, voltei a tomar cerveja. Olha, tive uma recaída, não consegui fazer meu regime. E eu me defino pelos meus fracassos. E eles vão me definindo. E eles vão determinando quem eu sou. E parece que nada do que eu faço é bom o suficiente. O outro é sempre melhor. E eu acredito nisso. E isso se transforma o meu sagrado. Sem perceber, é para isso que eu começo a fazer orações. Eu faço orações para o pessimismo e para o fracasso. Bom, vamos lá, né? Ai, tomara que não aconteça nada, tomara que eu não morra, tomara... Calma! Vou entrar nesse avião, tomara que esse avião não caia. Calma! Ora para o piloto, não para você. Não é você que está pilotando. Tomara que o piloto esteja calmo, tomara que o piloto não durma. Aí sim você está fazendo algo no mundo. Mas a pessoa se encolhe ali e fala, tomara que esse avião não caia, se cair, que eu não morra.
Esse é o medo dela. Os outros, deixem para lá, né? E é tão verdadeiro isso que o piloto fala. Desliguem seus celulares, desliguem o Wi-Fi para não interferir na comunicação entre piloto e cabine. A pessoa desliga e começa a fazer uma oração, porque não quer que o avião caia. Quando aterriza e o avião já está no chão, aí ela liga de novo, porque os outros aviões que estão pousando e decolando, esses podem cair. Esse é o tamanho do nosso orgulho. Esse é o tamanho da nossa ilusão. Esse é o tamanho do nosso real medo. Então, quando eu digo para uma pessoa, eu te amo, se não for este tipo de amor, então não é amor. Eu não posso conceber que existam nuances de amor. Ou existe amor, ou existe outra coisa. Este é o ponto que eu trouxe lá no começo da nossa simbologia. Quando eu falo eu te amo, você escuta o que você entende por amor. Então algumas pessoas entendem por amor 24 horas por dia mandando mensagem para outra. E aí eu me relaciono com ela e mando uma mensagem por dia, ela fala, você não me ama. Elas entendem por amor que eu abdique do que eu sou pelo outro. Então se eu saio para andar com os meus amigos, você não me ama. Essa é a noção que nós temos. A nossa linguagem fica com ruído. Se eu compreendo que o amor não pode ser dito, mas é algo vivenciado, então eu não questiono. Bom, essa pessoa saiu da casa dela, se envolveu comigo, porque aí envolve mãe, envolve filho, envolve sogra, envolve todo mundo, envolve vizinho, envolve ex, envolve todo mundo. Se casou comigo, pagou do próprio bolso parte de uma festa, chamou um monte de gente que talvez nem eu queria que estivesse aqui, mas estão. Fomos viajar, fizemos essa viagem, tiramos um monte de foto. Ela voluntariamente assinou um papel com testemunhas para provar que está comigo. E agora eu fico aqui. Onde você vai? Com quem você está? O que você fez? O que mais ela precisa para eu entender que ela me ama? 24 horas? Estar ali ao meu lado? Então eu me aprisiono. Essa é a oração para o sagrado adoecido. Ah, vai me trair. Deve estar com outra pessoa. Aconteceu alguma coisa. O celular pifou, o celular quebrou, aconteceu alguma coisa na cabeça da pessoa, está traindo. O sagrado adoece. Então tudo que acontece na minha vida, que eu não tenho a resposta que eu espero, eu acho que estão me enganando, que estão me traindo, que estão me passando para trás, e não consigo compreender que o outro está passando por uma dificuldade. E que talvez esteja sofrendo até por não conseguir falar comigo. Mas eu penso só em mim. E aí eu faço isso com Deus também. Quando eu defino que alguém tem que sofrer e quando eu defino que alguém tem que ter prazer. Essa construção vai nos dissociando. Vamos lá. O indivíduo diz assim, eu quero que exista justiça no mundo. Tem que haver justiça no mundo, porque essas pessoas que são pobres, elas estão sofrendo. Tem que tirar o dinheiro dos ricos e dar o dinheiro para os pobres, porque os ricos não podem ser ricos. Ela fala isso. Ela quer ser uma espécie de Robin Hood moderno, para que todas as pessoas tenham o mesmo dinheiro. Isso já é provado. Se você tirar todo o dinheiro que existe no mundo, der para uma pessoa só, e depois dividir em partes iguais entre todos os seres, um vai construir um bar e o outro vai gastar tudo bebendo nele. Não tem como, porque nós temos vícios. Nós temos vontades diferenciadas, inteligências diferenciadas. E um outro ponto, esse indivíduo que talvez você odeie porque é um corrupto, nossa, eu não vejo a hora desse cara desencarnar, vai pagar por todo esse dinheiro que ele desviou. Aí ele vai pagar por esse dinheiro que ele desviou como? Vivendo na miséria. Porque ele tem que passar pela experiência da miséria para entender o valor do dinheiro que ele desviou. Aí quando ele está na miséria, cumprindo a sua pena e a justiça divina se cumprindo, olha, coitado, ele precisa de dinheiro. Eu não deixo a justiça acontecer. Eu não deixo o indivíduo vir com uma deficiência física. Eu não deixo o indivíduo vir com uma clarificação. Eu tenho dó. Olha, coitado, veio com deficiência visual e às vezes ele está enxergando mais do que eu. Ele não está iludido pela aparência. Ele está sentindo a energia das pessoas. Uma pessoa deficiente visual é a que mais sabe quem é bonito e quem é feio. É a que menos chance tem de ser enganada e de ser seduzida. Porque não é isso que a capta. Mas eu tenho dó. Eu acho que ele é um coitado. E eu vou entendendo que o mundo está injusto, quando na verdade a justiça é isso. O que abusou do dinheiro agora será abusado pela pobreza. O que abusou do poder será abusado pela impotência. Não como uma forma de puni-lo, mas como uma forma de ensinar. Não cabe a mim ficar definindo quem tem que ter o que ou não. Cabe a mim, pela compaixão, auxiliar o indivíduo a passar por aquilo de forma mais positiva.
Eu não preciso, portanto, doar o dinheiro ao pobre, mas eu preciso tratá-lo com dignidade. E nisso eu estou indo a uma cadeia, entendendo que o indivíduo está preso porque cometeu um crime, só que eu vou lá visitá-lo para que ele possa conversar com alguém. Essa é a diferença. Só que alguns querem explodir a cadeia e tirar o indivíduo de lá porque consideram que ele está lá injustamente. Não cabe a nós esse papel. Então o amor verdadeiro, pleno, o amor que me comunico com o outro, não pode ser este amor de imagem que nós temos. Falar eu te amo para uma pessoa tem que ser um amor de espírito para espírito, porque depois ele vai te cobrar isso. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe o que eu estou falando. Olha o obsessor. A pessoa imagina o obsessor como se fosse um homem das cavernas, que vem com arco e flecha, tacape, assim. É um monstro criado só para fazer mal. E na verdade ele é só um coração ferido. Ele é alguém que em um momento da vida escutou do outro assim: eu vou te amar para sempre, somos almas gêmeas e na próxima vida estaremos juntos. Aí desencarnou, o outro falou: um abraço, vou embora. Aí ele volta para essa vida, se casa com outra pessoa e ele fica: não, peraí, você disse que ia me amar para sempre? Quem é essa pessoa com quem você está? Eu vou ficar aqui sim, porque você fez uma promessa. Você tirou o outro da estabilidade em que ele estava e o colocou numa promessa vã. E quando o indivíduo faz a promessa pela aparência, eu amo a pessoa porque ela é bonita aos meus olhos, talvez na próxima encarnação a prova dela seja a feiura. Aí ele se aproxima de novo e fala: não, é este corpo teu eu não amo não, eu amava o outro. Fala: não, mas sou eu ainda. Aí a pessoa vai e se sente entristecida. Ela se apaixona, se liga energeticamente por essa imagem, o outro rejeita ela, humilha, aí a pessoa comete o suicídio. A pessoa se abandona. A nossa responsabilidade em dizer eu te amo é deste tamanho aqui. Então usa outra coisa. Eu gosto de você, eu gosto da sua companhia, olha, você é divertido, eu te admiro, mas não fale eu te amo se não for assim. Isso aqui de uma mãe para um filho, de um pai para um filho pode ser, mas de espírito para espírito é muito difícil ter certeza. Porque o fato de a pessoa roncar à noite já pode desencanar o amor. O fato da pessoa fazer barulho enquanto come já pode desligar tudo isso. Então eu não tenho como saber quem eu amo, a não ser que eu conviva com a pessoa. Mas um filho não. Quando a mãe pega o filho no braço, ela fala: eu já te amo para sempre e morreria por você. E se você for conversar com um espírito que desencarnou no parto, a primeira pergunta que ele vai fazer: meu filho sobreviveu? Então tudo bem. Aí ela vai sofrer pela morte dela. Este é um amor verdadeiro. Então este amor, que é um rabisco do que seria o amor sagrado, do que seria o amor de Deus por nós, é o que nós temos que conceber. Um amor de pai. Quando Jesus chama Deus de pai, ele está dizendo: é este amor de pai, mas não esse pai que nós somos. Vaidosos, que quer que o filho seja isso, você tem que ser doutor, você tem que não sei o quê. Deus não espera nada de nós, a não ser que sejamos livres. Ele espera de nós que sejamos livres. E que tenhamos a liberdade, inclusive, de respeitar o outro. E não nos colocarmos aprisionados no desejo de poder. Porque é uma prisão lutar pelo poder. O indivíduo quer chegar no topo de Wall Street e não dorme à noite. Não passa tempo com a família. Só fica em números. O celular toda hora tocando. Ele fala: pronto, cheguei. Vendi ações. Tem $1 bilhão na minha conta. Mas não tem saúde, não tem amigo, não tem nada. Vai fazer todas essas coisas numa solidão profunda. Não tem aquela paz de sentar e assistir um filme sem ser interrompido. Os verdadeiros valores que estão perdidos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o amor, numa compreensão de que o meu espírito evolui, é o que me torna excelente. Eu sempre digo isso, e vou repetir sempre. A ilusão de muitos espíritos que estão encarnados neste momento no planeta Terra é de que a graduação do espírito, ou seja, elevar-se como espírito, vai te trazer menos problemas. Então, se eu me elevar como espírito, eu não fico mais nesse planeta aqui. A pessoa fala: eu quero sair da Terra. Eu quero ir para um planeta melhor, quero ir lá para Júpiter, porque eu ouvi que lá tem espíritos superiores, eu ouvi que lá os animais são bem tratados, eu ouvi que lá tem animais até que pelo pensamento podem se comunicar. Olha que coisa maravilhosa, o indivíduo fala. Só que isso é uma utopia.
Isso é parte de uma ilusão que nós construímos de achar que vai ser melhor lá. Ou será que não tem ninguém aqui que achava ruim estar no Brasil, se mudou para os Estados Unidos e está achando ruim estar aqui? E sente saudade de voltar para lá? E quando vai para lá, sente, eu queria ficar aqui mais um pouco. Aí depois se lembra de como estão as coisas e não quer mais, mas assim, de vez em quando pensa, de vez em quando se arrepende. Deixou um casamento para ficar com a amante e depois de um tempo sentiu falta da esposa. Isso acontece. Então o que me faz pensar que sair da terra, deixar vocês, tchau, espíritos inferiores, estou indo embora. Entenda, imagine assim, nós temos a noção às vezes polarizada de que o mundo se divide entre começo e fim. A nossa noção de eternidade ainda não é muito clara. Então quando eu penso em começo e fim, eu imagino que a vida espiritual é uma corrida e que eu tenho que passar pela linha de chegada. E quando eu passar pela linha de chegada, e lá no capítulo do Livro dos Espíritos, que falam que quando o espírito se depurar e se desligar da matéria, ele vai compreender Deus, é como se eu estivesse correndo para enxergar o que é Deus. Como se Deus estivesse lá no trono, assim, com uma coroa para me dar. Parabéns, Vitor, você conseguiu. Lá no fim. Só que é eterno. E é onipresente. Então ele não vai estar lá. Portanto, não existe começo e fim. O que existe é um contínuo. E dentro deste contínuo, agora eu vou de cima para baixo. Imagine que aqui é a treva e que aqui é a luz. A nossa amplitude, ela varia de acordo com o que nós subimos. Então aqui está a linha neutra. Quanto mais eu subo em evolução, mais eu desço para fazer a caridade. Porque é aqui onde precisam de mim. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu entendo a necessidade do outro, mais eu quero descer para ir em locais onde ninguém quer ir. Então, eu começo dando bom dia para o meu vizinho, depois de um tempo eu estou falando com um morador de rua, daqui a pouco eu estou com um presidiário, e daqui a pouco eu estou com um psicopata, e daqui a pouco eu estou lá. Porque por mais difícil que seja, se ninguém quiser tratar um pedófilo, ele nunca vai ser tratado. É difícil. Se ninguém quiser entrar na cela de um serial killer para ajudá-lo a parar de matar, ele nunca vai parar. Então alguém tem que ir lá. Alguém tem que conversar com esses indivíduos. Quem voluntariamente escolheria no desencarne de Adolf Hitler falar eu quero ser o terapeuta de Hitler? Essa é a dificuldade. Então imagine que quanto mais você subir como espírito, mais você vai descer como espírito. Porque é lá que vão precisar de você. Então, sublimar-se como espírito implica ir cada vez mais para locais difíceis. Onde Jesus veio fazer o trabalho dele? No planeta Terra. Onde Dr. Adolfo Bezerra de Menezes escolheu ficar quando pôde sair da Terra? No planeta Terra. Essa é a noção de espírito. Então, compreender Deus não é necessariamente chegar diante deste ser que parece um homem e falar, você é Deus. Compreender Deus é entender que o universo está interconectado. Então, quando eu posso estar em um planeta celestial, eu quero estar em um planeta primitivo. Porque lá é onde mais precisam de amor. E num planeta celestial não precisam de mim. Essa é a diferença. Entender isso, integrar isso, me torna excelente. Então, quanto mais você se vincular à tragédia e à tristeza que está aqui na Terra, como alguém que não julga, mas que ajuda a limpar os destroços, mais você enxergará Deus. E mais as pessoas ao teu redor enxergarão isso em você. Elas te perceberão como Deus. Quando um avião desce lá na África levando suplementos e aquelas crianças que têm pedra para comer de sopa, elas veem Deus descendo daquele avião. Olha, vem vindo uns indivíduos ali que o cara é doutor no país dele, PhD no país dele, custa $500 a consulta com o indivíduo e ele está lá se sujando, abraçando uma criança que não tem o que comer. Isso é Deus. Ele compreendeu o que é Deus. Ele compreendeu que aquela criança não é uma pobre coitada que nasceu na África. Provavelmente é um genocida de outra vida que agora está lá. Ou é um indivíduo de extrema potência espiritual que suporta aquilo porque vai fazer uma diferença e vai emergir como líder. E vai terminar as guerras civis e vai motivar o povo. É ali que nascem os espíritos superiores. Eles não vão nascer nos locais bonitos, eles vão nascer nos locais sujos. Na Revista Espírita de abril de 1860, no texto de Abelardo, chamado Amor e Liberdade. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor,
desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Então, se você diz para a pessoa, eu te amo, mas decide a roupa que ela vai usar, não é amor. Se você decide, eu amo a doutrina espírita, mas sofre por ter que vir aqui, não é amor. Tudo que te aprisiona, tudo que te coloca numa situação de obrigação, não é amor. Bom, eu imagino que não exista ninguém aqui que gostaria de viver sobre um regime ditatorial. Se houvesse uma eleição, tanto faz se é de esquerda ou de direita, estou falando de um regime ditatorial. Se houvesse uma eleição, um plebiscito, alguém aqui votaria que quer ter um ditador governando por tempo indeterminado? Provavelmente não. Não queremos um regime. Mas o que você faz, ou o que algumas pessoas que você conhece fazem quando precisam emagrecer? Regime. Fazem um regime. Fazem uma dieta. Então eu vou te ensinar uma coisa. Dieta é aquilo que nós fazemos, os indivíduos fazem no hospital. A dieta do paciente, porque não pode ter sal, porque não pode ter açúcar, porque ele vai passar por uma cirurgia. Essa é a dieta, momentânea até que a situação se resolva. E regime é alguma coisa que tira a liberdade do indivíduo e o escraviza por um bem supostamente maior para o coletivo ou para ele. Então isso é um regime. Quando eu determino para o meu corpo físico, que me dá uma imagem no espelho que eu falo, você está gordo, e eu não quero me sentir gordo, então eu tenho que te punir para que você emagreça, eu puno a mim. Então eu faço um regime. Você vai comer só isso de manhã, aí bota um pedacinho de torrada lá. O indivíduo está acostumado a comer bacon com ovos, um café americano de manhã, e de repente ele tem que comer um pão, ele tem que comer uma coisa grelhada, e aquilo não tem gosto, mas ele pensa, não, mas eu estou emagrecendo. E aí ele tem uma recaída. Dura um mês o regime. Então ele reduz 3 quilos, depois ganha 5, celebrando. Ei, emagreci, agora vou sair para comer. É isso, porque é um regime. E sendo um regime, te pune. Não te dá liberdade. Você não tem a liberdade de fazer aquilo. Porque eu quero uma questão imediata. Eu levei 5 anos para engordar, mas eu quero emagrecer em 5 meses. É um processo. Você usava uma calça 40, de repente usou 42, 44, 46. Aí um dia você estava escolhendo calça, a vendedora pergunta, qual é o seu número? E você fala, deixa que eu pego sozinho. Não quero falar não. Não, é 48. Aí você vai experimentar o 48, não serve, você fala, eu volto depois, porque se pediu 50 vai ser um absurdo. Você descobre que engordou. E isso te dói, porque você não viu acontecer. Foi passando. E muitas pessoas só percebem isso assim, ó, o namoro acaba e aí ela fala, não, agora eu preciso voltar à ativa, então ela vai emagrecer para arrumar uma outra pessoa. E tem isso, nós fazemos isso. Aí começa a namorar, já desiste do regime, tá? Onde eu quero chegar? Quero chegar que a liberdade é você compreender que o processo que te trouxe onde você está foi lento e que o processo que te transformará para sair dele também será. Então, ao invés de determinar para o seu corpo que ele tem que reduzir 4 quilos por mês diante de um regime que você controla todas as calorias dele, e aí é que você vai descobrir que tem essas informações na embalagem, a pessoa te vê no mercado e você está lá, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Porque até então você via chocolate ou banana, é só isso que eu estou escolhendo. Agora tem caloria, agora tem sódio. Quando você determina isso, você fala assim, eu vou tentar reduzir 1 quilo por mês para o resto da vida. Depois de 1 ano, você reduziu 12. Só que para reduzir 1 quilo, você não tem um esforço de um regime, você reeduca. Isso é com tudo. Você reeduca. Então a tua função no mundo é, se eu reduzir meio quilo por mês, em 2 anos eu reduzi 12. E o que acontece com o indivíduo? Eu quero reduzir 5 em 1 mês, só que depois de 1 ano ele está com 12. Nós pensamos a curto prazo, nos colocamos sob um regime de exceção, nos punimos para que aquilo aconteça e depois que acontece nos libertamos, nós entramos em uma overdose de saudade daquilo que era o nosso objeto. O indivíduo se pune, ele não se reeduca para parar de fumar, ele corta o cigarro. Aí o dia que ele sente vontade, ele fuma um maço de uma vez. É isso que nós fazemos, porque não reeducamos.
Se eu reduzo e penso, eu tenho que entender Kardec, e entender Kardec é difícil, então eu vou ler os 5 livros de Kardec em um mês, você vai ter uma overdose de Kardec e, por consequência, não vai querer lê-lo por um tempão. Leia uma página por dia e você terá lido 365 páginas por ano. Após 5 anos, você terá lido mais de 1.500 páginas. E nos últimos 5 anos, você leu 1.500? Então o indivíduo pega um livro, lê aquilo de uma vez só, exaure a mente dele daquela energia, não consegue mais fazer aquilo e aí se afasta. Os excessos é que são os regimes e no regime não tem amor. Você não ama o teu corpo quando você quer emagrecer pelo regime, você o odeia. Eu te odeio tanto que eu quero que você suma em uma semana. Quero te tirar com a mão, eu não aguento olhar para você. Eu não aguento conviver com você. Eu tenho vergonha de você. E aí você pune. E na punição, o que acontece? Gera ansiedade. E na ansiedade, o que você faz? Come. Fica um ciclo constante. Aí chamam isso de efeito sanfona. Não é efeito sanfona, é regime. É um regime que quando o indivíduo tem um espacinho para escapar, ele vai. Ele fala, não, mas é ação de graça. Não, mas é Natal. Não, mas minha mãe está vindo aí. E ele vai, porque ele não está aguentando mais aquela pressão interna. E se pune por tudo. Excessos vão nos fazendo mal. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Esse é o meu trabalho aqui. Que nessa existência eu desenvolva relações que me aproximem da unidade, ou seja, que me ajudem a perceber que você é tão importante quanto eu. Tão importante quanto eu. Na Gestalterapia tem uma noção importante sobre isso, que diz assim, nós temos o eu, o tu e o isso. O eu sou eu. A importância do mundo. O indivíduo que precisa ser respeitado, que as pessoas têm que dar bom dia, que as pessoas têm que visitar, que as pessoas têm que gostar. O tu é o eu fora de mim, ou seja, é quando eu enxergo você como eu, tão importante quanto. E o isso é um objeto. Então, quando eu enxergo uma pessoa, eu vou me casar com ela porque ela tem dinheiro e esse dinheiro vai me permitir viajar, ela é isso. O que essa pessoa é para você? Isso, o dinheiro. O corpo, o poder. Para que eu enxergue o outro como tu, eu tenho que estar muito claro que ele não é algo para mim. E pode acontecer de, às vezes, eu enxergar a mim como isso. Eu sou isso aqui, eu não sirvo para nada. Eu não sou bom, não. Ninguém gosta de mim. Eu estou nessa vida para sofrer. Palestra, não consigo fazer, não. Ajudar, não consigo fazer, não. Fazer a leitura lá na frente, não. Porque eu sou isso. Eu sou fracasso. Eu não sou um eu. O nosso crescimento vai, então, entender que eu sou eu, que tu é você, e que isso é o que nós utilizamos para nos melhorarmos. As possibilidades que aqui estão. Eu não posso tratar as pessoas como isso. Eu não posso permitir-me ser tratado como isso. Eu tenho que entender que, sendo essa centelha divina, eu mereço todo o amor e todo o respeito, e isso implica falar nãos sem me sentir culpado. E se o outro fizer drama porque eu falei um não, deixe-o com o drama. Não leve para você. Se você não quer fazer, não faça. Assim você se trata como eu e trata o outro como tu. Se você faz as coisas apenas para agradar aos outros ou porque está sendo movido por um clamor social, você está se tratando como isso. E ao se tratar como isso, você é isso. Você é o teu corpo, você é a tua sexualidade, você é isso. Aí a menina vai lá, posta uma foto no Instagram dela de biquíni de cima para baixo, mostrando o decote, ela é isso. Mas os homens só me procuram para isso. Sim, porque você é isso. É a imagem que você vendeu. Quando eu compreendo que eu sou muito mais do que isso, eu entendo essa noção aqui. As relações que eu construo, então, não são relações que me ajudem a ter prazer, o teu dinheiro, a tua influência, o teu poder. São relações que me façam entender que eu pertenço a um mundo e que tudo que eu respeito no outro, eu estou atraindo de respeito para mim. É consequência. O que eu te machuco é a minha ferida. Então isso é lei de talião. Isso aí você está dizendo que se eu cortar o braço de uma pessoa, meu braço será cortado. Não, porque aí é que jaz a misericórdia. A misericórdia de Deus é o seguinte, você causou a ferida, você não precisa passar por essa ferida, mas é você que irá lambê-la.
Você vai ter que lamber a ferida. Você causou. Você abandonou essa criança, então agora você vai ter que acolhê-la. Mas não é que eu vou vir um pai e vai aparecer uma criança na porta da minha casa. Às vezes é um funcionário problemático, às vezes é um cunhado, às vezes é uma pessoa que bate a porta da casa espírita precisando de ajuda e fica incorporando no meio, jogando cadeira para lá e para cá. É o teu fardo. É a justiça se cumprindo. É nesse momento que você entende, o outro está passando por uma situação e se eu ajudá-lo, ele pode chegar onde eu estou, porque eu provavelmente já estive onde ele está. Aí você constrói uma relação de unidade e entende que o mundo não gira ao seu redor. O mundo simplesmente não gira, o mundo está. Não é ao redor de algo. É a presença constante e pulsante de uma energia chamada amor. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Noção de liberdade para algumas pessoas. Eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade é fazer o que eu quiser. A liberdade é, inclusive, falar não. A pessoa livre não é aquela que fala assim, eu fumo mesmo, eu bebo mesmo. A pessoa livre é aquela que fala, eu não vou beber mesmo tendo vontade, porque ela está escravizada. Tanto que a palavra adicção significa escravidão em sua origem. O adicto é um escravo, ele não é livre. Mas ele tem a sensação que ele é. Se minha mãe viajar, eu vou chamar meus amigos aqui, vou fazer uma festa e nós vamos fumar maconha. Ele acha que ele é livre, mas ele é escravo. Ele não consegue vencer aquele desejo. Eu faço o que eu quiser, eu não ligo do meu corpo físico, eu vou comer o quanto eu quiser porque eu não estou preocupado com padrões estéticos. Está preso. Está preso à necessidade da comida. Não é padrão estético, é sua artéria que vai entupir. E você desencarnando mais cedo, você jogou fora uma coisa que é rara, que é a oportunidade de estar vivo. Cuidar do teu corpo físico é liberdade. Fazer uma caminhada é liberdade, porque a escravização da tua mente fala, fica sentado aí, tá gostoso. Não levanta da cama não. Escolhe o caminho mais fácil. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Então, para o mal, nós não precisamos escolher. Ele simplesmente chega que nem um míssil no nosso peito. O bem nós temos que escolher sempre. Escolher sempre. A minha vontade de comer chocolate, eu não preciso escolher. Não, estou com vontade de comer chocolate. Ela simplesmente existe. E você entra no mercado e passa pelo corredor de doce e quer jogar tudo no carrinho, assim, ó. E aí você passa pelo de vegetais e já pensa, E você passa pela farmácia e você só quer o remédio que você precisa. É isso que nós estamos entendendo. Os nossos vícios nos levam a uma escravidão e nos dão a sensação de liberdade. E aí o que o indivíduo fala? Olha, você está se matando. Ele responde assim, eu pago minhas contas. É com meu dinheiro. Eu não estou incomodando ninguém. Está incomodando a mim, porque eu te amo e não quero que você morra desse jeito. Está incomodando a mim porque eu sei que isso vai te tirar daqui da Terra e você é necessário aqui na Terra. Mesmo que agora você não tenha certeza disso, você é. Então é importante para mim que todas as pessoas façam uma caminhada. Porque se todo mundo estiver fazendo caminhada, eu fico constrangido por não fazer e faço também. Então caminhem para que eu emagreça. Caminhem para me motivar. Façam caridade para que as pessoas que não fazem comecem a se sentir deslocadas. Hoje o deslocado é quem faz. É o maluco, 5 horas da manhã está saindo aí para conversar com um mendigo? Conversar com um morador de rua? O que você vai fazer lá no orfanato com aquelas crianças piolentas? É isso que o indivíduo escuta, parece um louco. Vai lá no asilo, na casa de repouso, conversar com esses idosos aí, tudo sujo, aquele cheiro de urina e não sei o quê. Parece maluquice. Quando, na verdade, isso deveria ser o comum. Maluquice deveria ser um indivíduo com tudo que você pode fazer no mundo, com todas as possibilidades que te são dadas de encontrar o amor, de encontrar pessoas e de entender o sagrado, você voluntariamente sai da tua casa e passa uma tarde inteira pagando para tomar cerveja? Isso deveria ser a maluquice. Isso deveria ser considerado sem sentido, porque não é liberdade, é escravidão. Então eu tenho que ir. E aí é naturalmente que a sociedade, entendendo que nós somos escravos dos nossos desejos, vão dourando a pílula. E elas chamam aquele momento da drogadição coletiva de happy hour. Happy hour é o momento em que você paga um pouco menos para ter uma hora feliz se drogando de uma bebida ilícita. E fazendo o teu fígado sofrer. É feliz para você, para o teu fígado não. Porque ele está lá lidando com todo aquele álcool. É feliz para você, não é feliz para o teu estômago, que está lá digerindo todo aquele churrasco. É este o sentido.
Escolher voluntariamente o que te faz bem é comer bem, dormir bem, não ficar gritando, não passar tanta raiva. Então, se você passa por esses quadros, você busca ajuda, não como alguém que está doente, mas como alguém que se elucidou. Se clarificou e agora entendeu que tem um comportamento adictivo e que é involuntário, você não precisa fazer esforço para se destruir, mas que toda vez que vier a vontade de ficar na preguiça, de comer mal, você voluntariamente escolhe o bem porque se diz: eu sou livre para comer salada, mesmo que o meu desejo seja comer churrasco. Você fica livre, não aprisionado. E eu ouço isso em várias áreas da vida. A pessoa... Eu me tornei vegano em razão de questões pessoais e em nenhum momento eu peço para as pessoas serem veganas. Não me incomoda que a pessoa coma carne, eu não estou preocupado com isso. Mas o simples fato da pessoa saber que eu sou vegano, às vezes gera nela: olha, eu tô quase lá, viu? Eu tô tentando, eu tô conseguindo. Não, um dia eu vou conseguir, mas não é agora. Como se isso fosse uma dificuldade muito grande. Basta não comer. É só isso. Então não é uma questão doutrinária, não é uma questão proselitista, é uma questão, basta não fazer, ser livre o suficiente. Então eu estou defendendo o meu aprisionamento, sem que o outro sequer tivesse me coagido a nada. A nada. Como eu disse, se eu estou numa cadeia e você vem me visitar, eu agradeço pela tua visita. Eu não fico falando: não, eu sou inocente, viu? Ó, fizeram... Esquece. Não vai te tirar dali e só vai gastar tempo. Então, utilizar a sua existência para isso, perceber e criar relações de unidade e lutar pela liberdade de fazer escolhas que vão contra os teus vícios, isso é entender o que é amor. Isso é se amar. Para fechar essa parte aqui da liberdade, se você tem filho ou não tem, tanto faz. Mas imagine que te foi dado uma criança. Esta criança aqui é uma criança muito importante, tá? Essa criança aqui, ela vai ser mais ou menos igual foi Chico Xavier, igual foi Jesus. Você vai cuidar dela. Nós precisamos que essa criança se desenvolva bem. Ela é importante. E aí você fala: tá bom, eu vou assumir a responsabilidade. Você vai dar a Coca-Cola para ela? Você vai deixá-la comer batata frita? Então por que você faz isso consigo? Por que você acha que é menos importante que Chico e que Jesus? Por que você acha que esse corpo que te foi dado também não precisa desse amor? Por que você está enchendo ele de fritura? Por desamor. Porque se você entendesse o tamanho da sua importância e entendesse o quanto de amor pode existir na sua vida, você cuidaria de si com muito melhor condições. Muito. Mas quando eu disse que é um indivíduo que será Jesus, ou que não, esse indivíduo é importante, você também é. Você pode não ser um Messias para o mundo, mas você pode ser um Messias para o teu filho. Você pode ser um Messias para tua mãe. Naquele momento em que o Alzheimer acometeu o cérebro dela e ela não conseguir mais se comunicar porque o aparelho piorou, ela ter alguém que, mesmo tomando uns tapas, dê banho nela. Depois de desencarnar, você não faz ideia da gratidão que ela vai ter. Isso é ser um Messias. Isso é se sacrificar para que alguém possa ser livre. Isso é imenso. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Eu vejo moradores de rua em São Paulo, quando está frio, eles estão sem coberta, mas o cachorrinho deles está coberto. Eles estão sem comida e estão com uma plaquinha: não, se você não quer me dar comida, tudo bem, mas por favor, doe ração. Tá lá. Morador de situação de rua, não tem nada e está sendo Messias para o cachorro. E pergunta se esse cachorro vai abandoná-lo. E tenta trazer esse cachorro para o condomínio de luxo para ver se ele não foge para voltar para lá. Porque esse é o amor. Isso aqui está dentro de nós. Então é a noção de liberdade de falar: eu me dou o direito de entender que eu sou importante para o universo, mesmo que minha mente fique falando que eu não sou ninguém. Eu vou me dar a liberdade de ouvir o sagrado, ao invés de ficar ouvindo essa corrupção que eu me tornei. No texto Em Louvor da Verdade, psicografado em março de 1950, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes diz o seguinte: não comeceis o empreendimento da própria iluminação ao modo de um homem que iniciasse a construção de uma casa pelo teto. Soletrai antes de tudo o alfabeto da bondade,
Sem as primeiras letras do amor, nunca entenderemos o sagrado poema da vida. Olha só que coisa. Então, como é que é esse negócio de começar uma construção pelo teto? É eu já querer ser perfeito para fazer o bem. A diferença em você fazer o bem é fazer o bem na sua imperfeição. Bom, imagine que eu trago aqui uma tela branca, muito bonita, uma tela caríssima, e eu pegue as melhores tintas que existem, e eu pegue o pincel mais caro que existe, e eu fale para o indivíduo, pinte um quadro. Vai ter um valor. Agora, se eu disser para esse indivíduo, olha, tem guache e use o dedo, vai ter outro valor. O valor verdadeiro de um trabalho positivo é quando na limitação você consegue fazer o bem. Porque fazer o bem sem a limitação é fácil. É fácil você esperar ter dinheiro para doar alguma coisa. É fácil você esperar ter poder para ajudar algumas pessoas. Mas quando você conseguir doar na pobreza e conseguir ajudar na impotência, você vai entender o que isso significa. Porque é a habilidade de fazer o melhor com o que você tem que te sublima e não esperar aquilo acontecer. Não é assistindo palestra e frequentando faculdade que você vai se tornar um espírito melhor. Você vai desenvolver melhores conhecimentos. Mas o que vai te tornar um espírito melhor é aplicá-los dentro das tuas limitações. É pela base. E qual que é a base às vezes? Vitor, eu quero sair por aí missionário no mundo pregando a palavra de Jesus, mas não dá bom dia para o porteiro? É aí que começa. Dando um sorriso para as pessoas, dando valor às pessoas, entendendo o trabalho do indivíduo, enxergando as pessoas, enxergando quem coleta o teu lixo, porque se não fosse ele estaríamos numa pilha, enxergando quem limpa a tua casa, enxergando quem paga o teu salário, enxergando. Quando você começa a fazer esse movimento, mesmo na tua raiva, isso te ajuda. Enxergando bondade onde existe maldade e se libertando dessas instituições preconceituosas que a sociedade quer criar. Como se todo muçulmano fosse ruim e todo espírita fosse bom. Eu venho aqui te dizer que tem espírita ruim e tem muçulmano bom. O ser humano é ruim e bom. E ninguém é só ruim e ninguém é só bom. São instâncias que nós vamos alterando. Alguns alternam mais ou menos, mas de forma geral nós passamos por todos os estágios. Então é hoje e é agora que você faz alguma coisa. Mas eu não consigo fazer isso com o outro. Então é o que eu disse. Se você come 10 batatas fritas e comer 9, você já começou. É muito menor e muito mais fácil do que você pode imaginar começar a fazer o bem. Muito mais fácil. E aí isso se transforma em um vício. Porque você começa a ter benefício. O que antes era negativo começa a ficar positivo. Você muda a sua alimentação um pouquinho só que esse pouquinho só já te impede de ganhar o peso que você estava ganhando, por exemplo. Então você fala, olha, se eu tirei 2 e fiquei um pouco mais fino, imagina se eu tirar 4. Você começa a trazer para a sua mente uma negociação de que fazer o bem também traz lucro. Mas nós temos a imagem de que fazer um bem é um sacrifício. Ai, como é difícil fazer caridade. Ai, como é difícil dar uma volta no quarteirão. Aí você fala, não, vou dar uma volta no quarteirão. E aí teu corpo está todo enferrujado, dói a panturrilha, dói o glúteo, dói tudo no outro dia. Um dos esportes que eu praticava antes de lesionar o joelho, e lesionei por isso, era a corrida de rua. Então eu fui para a corrida de rua e eu falava, eu quero ganhar a corrida de rua. Nunca tinha corrido, eu queria ganhar a corrida de rua. E aí eu ia naquela corrida achando que eu era o The Flash, correndo para lá e para cá, e de repente eu, com 30 anos de idade, passava um senhor de 75 por mim sem fazer esforço, e eu falava, não, esse cara deve estar numa esteira. Como ele consegue nessa tranquilidade? Porque ele não corria por tempo. Não era esse o objetivo dele. E a minha necessidade de correr por tempo era tanta que eu consegui baixar meu tempo, lesionei meu joelho e não posso correr mais. Essa é a noção do impacto da overdose que eu estou falando aqui. Não foi uma reeducação. Foi uma punição. Coloquei meu corpo num regime. E colocando ele num regime, paguei o preço. Então, quando você sai e passa pelo processo de dor que toda atividade física traz, você já começa a perceber as pessoas que também fazem isso em um estágio avançado que o seu. Olha, aquele ali está fazendo a caminhada ouvindo música. Será que é melhor ouvir música? Aí você começa a ouvir música. Olha, aquele está fazendo com uma roupa que parece mais confortável. E aquilo passa a ser um prazer para você.
O teu investimento, que antes era em cerveja e fritura, agora é em roupa de fazer atividade física. E você não percebeu isso acontecer. Aí você entra numa comunidade de pessoas que correm. E aí você descobre que elas fazem um piquenique também. Que elas vão correr em um lugar mais bonito. E tua vida muda. Como isso começou? Dando uma volta no quarteirão e sentindo dor no dia seguinte. Não tem outro jeito. Isso é com tudo. Participar de um estudo do livro dos Espíritos, participar de um estudo do Evangelho. É cansativo, é estranho, ninguém tem vontade de nada. Mas quem já ficou 1 ano, 2 anos no estudo, quando o estudo acaba, é uma família que se reúne cada vez, já não é mais um estudo. Você sabe quem faltou, quer saber por que faltou, vocês marcam coisas fora, vocês vão desenvolvendo amizade. Mas no começo é um bando de estranho com medo de abrir a boca e falar besteira. Eu vou falar alguma coisa aqui, vão pensar o quê de mim? Depois você percebe que não. Isso é para tudo na vida, não é? Então não é pelo teto que eu começo, é pelo rodapé, é pela base, é pelo alicerce. Soletrai, antes de tudo, o alfabeto da bondade, ó, letra por letra, para eu entender. Não é de uma vez só que eu me torno bom. Sem as primeiras letras do amor, nunca entenderemos o sagrado poema da vida. Então, se eu não entender que tem pequenas bondades em mim, o simples fato de eu acordar e escovar meus dentes é uma bondade comigo, pentear o meu cabelo é uma bondade comigo, e eu fico achando que eu sou só ruim, eu nunca vou entender o que é isso aqui. Levantar da cama e ir trabalhar, e de repente comprar uma roupa, e de repente se olhar no espelho e falar eu quero mudar, já é bondade com você. Porque tem gente que está abandonada. Tem gente que está sem dente, tem gente que está fedida, tem gente que está toda doente, porque não consegue nem fazer isso. Isso não pode parecer pequeno para você. Tem que ser grandioso. Aceitar um filho no mundo é uma bondade. Porque muda tua rotina. Esvazia tua conta bancária, mas enche teu coração. Tira teu sono, mas te dá uma alegria. Aquela sensação boa. Uma sensação assim, é uma simples fralda trocada, mas você fala, eu sou um gênio do trocar fraldas. Eu sou o cara que troca a fralda mais rápido do mundo. Isso é um prazer legal, e você faz piada com a esposa, e você faz piada, e aquilo vai criando piadas internas. É assim, é amor que está brotando ali. Isso é bondade, está em você. Eu não sou uma boa pessoa, e está com 2 filhos ao lado? Claro que é, você recebeu 2 espíritos. E não os negligenciou. Olha o tamanho da sua bondade. 2 vidas que estão aqui se movimentando graças a você, que se levantou para trocar essa fralda, para dar uma madeira, que levou ao médico, que teve que lidar com conselho de sogra, com conselho de vizinha, que teve que lidar com um monte de gente dizendo como você tinha que fazer. E de repente elas estão aí agora, autônomos, te dizendo eu te amo, te dando coisas, vai na escola e volta no Dia das Mães com um coraçãozinho. É isso que é o movimento. Essa é a grandiosidade. Não fica querendo ser Jesus sem antes ser você. Jesus já foi, não precisa de outro. Nós precisamos de você. No teu melhor, fazendo o teu melhor com o teu pior. No Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 11, Lei da Justiça de Amor e Caridade, São Vicente de Paulo. Não vos esqueçais nunca que o Espírito, quaisquer que sejam o grau de seu adiantamento e a sua situação, como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem de cumprir esses mesmos deveres. Sabe o que isso quer dizer? Que você é o anjo da guarda de alguém. Que tem um espírito que precisa muito de você. E sabe quem é esse espírito? Aquela pessoa que você mais odeia. Aquela que mais te irrita. Aquela que você não consegue ficar perto e fica driblando. Para e pensa, se o teu guia espiritual, se o teu anjo da guarda também fosse assim. O meu já teria me deixado na adolescência. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Tem alguém cuidando de você porque te ama, e tem alguém sob os teus cuidados porque Deus acredita que você tem amor suficiente para cuidar de um filho dele. Que para você é um irmãozinho mais novo, que te irrita, né? que se pendura na cortina, que risca a parede de giz, que conta para a mãe que foi você, mas que é tua responsabilidade. Está fazendo o melhor que tem. Essa frase é importantíssima. Deus confia tanto em nós, que na nossa pequenez nos dá alguém menor ainda para que nós possamos cuidar. E não fica nos cobrando disso.
Nós é que normalmente nos afastamos. É aquele seu companheiro de trabalho que você não aguenta mais, é o teu vizinho, é aquele familiar, é essa pessoa. Para essa pessoa você é um anjo da guarda. E se você abandoná-la, ela não tem como crescer. E acolhê-la não significa ficar grudado nela 24 horas por dia, mas ser um exemplo de conduta que a faça indagar o próprio exemplo e que talvez venha a seguir o seu. Talvez, porque também tem o livre-arbítrio de não gostar de você. Ou você escuta o que o teu anjo da guarda fala o tempo todo. Às vezes você fala, sai daqui. Às vezes você ignora. Então, esteja preparado, preparada para ser ignorado também. Já estamos indo para o encerramento. Emmanuel, o livro, no capítulo 5, A Necessidade da Experiência, cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por este motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus, incluindo esta existência. Esta existência é uma oportunidade de corrigir e de refazer coisas que você fez anteriormente. Se não fosse necessário correção, não haveria reencarnação. Nós viveríamos apenas em espírito. O que nos leva a reencarnar é, se eu te fizer algo de ruim, você faz isso que eu falei lá no começo. Você vincula a minha imagem com ruindade. Então você não vai gostar de ninguém que tem barba. A pessoa teve uma professora de cabelo curtinho que era tirana. Toda pessoa de cabelo curtinho, ela acha que é tirana. Então eu preciso morrer essa forma e vir numa outra que te confunda para que você me ouça de novo. Caso contrário, você não me ouvirá mais. Por isso é quase um perdão. Não importa a ruindade do indivíduo, quando ele desencarna, ele é um bebê bonitinho. E nisso as pessoas estão abertas a ouvi-lo e acolhê-lo de novo. Se nós pudéssemos saber quem são os espíritos que estão nascendo, muitos já teriam morrido à míngua, porque saberíamos que eram genocidas, tiranos e indivíduos que fizeram mal. Por isso é um perdão. E isso é um perdão para você. Então não fica se preocupando em fazer regressão para descobrir o que você foi, em saber onde você nasceu, onde você viveu. Deixa isso para lá. Esteja no teu aqui agora, aceite esse perdão e compreenda que não importa a tua ruindade, foi te dada uma nova chance e nessa nova chance não será como foi a outra, será sempre um pouquinho melhor. O que eu falo quando as pessoas perguntam sobre fazer palestra. Eu quero fazer palestra e não consigo. A minha resposta é sempre essa. Nenhuma palestra será pior do que a primeira. Todas as outras vão ser um pouquinho melhores. Então essa tua encarnação já será melhor do que a última. Não se preocupe em saber o que tinha lá atrás. Se preocupe em cumprir a sua missão. Tudo bem? Então eu convido-as a fecharmos esse momento com uma oração positiva, uma oração sincera, voltada para o sagrado. Aos amigos presentes na casa, aos espíritos que trabalham para que estes momentos aconteçam, que investem, que influenciam, que vibram, o nosso muito obrigado. O meu convite é para uma visualização, um passeio. Aqueles que estiverem com o coração disponível, venham. Aqueles que não estiverem, não se preocupem, isto não é um regime. Perceba o seu corpo nesta cadeira, perceba o teu espírito que habita ele. Sinta este corpo. Sinta-o sendo tocado pela matéria, mas lembre-se que você é mais do que isso. Imagine que estamos todos num navio, ou numa escuna, um navio pequenininho, indo em direção a alto mar. Em dado momento paramos. Alguns podem apreciar este alto mar, alguns podem estar com medo, e aqueles que sentirem no coração a vontade, peço que mergulhem.
Mergulhem em segurança. Não haverá afogamentos, não haverá tubarões. Apenas água. Estamos todos juntos, submersos, explorando o fundo deste oceano. Adiante existe uma gruta. Convido-os a nadarem até sua entrada. Esta gruta é escura. É difícil ver o que tem dentro. Pela fé, é possível seguir. Aqueles que estiverem disponíveis, entrem na gruta. Não se preocupe com os teus sentidos, eles são apenas ilusões. Não se preocupe se é norte e sul, se você está indo para frente ou para trás. Permita que a correnteza te guie. Permita que a gruta te acolha. Lá no íntimo, no fundo dessa escuridão, um pequeno brilho. Brilha, brilha. Vamos em direção a ele. Sigamos em direção a este brilho, com os corações seguros. Aí dentro existe uma ostra bem grande, esperando para ser aberta. Por entre suas frestas é que sai este brilho. Abramos ela em conjunto. Sintamos essa luz imensa que clareia toda esta caverna. Sintamos um calor que tira o medo. Ali dentro, uma pérola perfeita, linda, iluminada. Permita que esta luz penetre em seu corpo, em sua mente, vincule-se com esta pérola até sentir-se ela. Ela sempre foi tua. Ela sempre foi você. Aqueles que daqui para frente se dispuserem a caminhar corajosamente pelas próprias sombras, compreenderão o valor do sagrado. Neste momento, permita que o teu coração pulse em uma vibração calma, contínua e serene. Sinta o amor sagrado sendo bombeado para cada célula do teu corpo, cuidando dele com carinho. Olhe para o teu corpo de maneira diferente. Não se rejeite, não tenha vergonha. Aceite-se. Ele está se sentindo abandonado e está com dores, negligenciado. Lhe falta amor. Mas no teu íntimo, o amor excede qualquer barreira. Não há necessidade de avareza, porque este amor é infinito. Não há necessidade de medo, porque este amor é imutável. Espírito imortal, aceite a tua herança. Aceite o teu real tamanho. Aceite este amor que brota do teu íntimo, da centelha divina, porque é tua herança. Eterna herança de um eterno Deus. Mestre Jesus,
Obrigado por não nos deixar esquecer que temos o mesmo poder que um dia nos ensinou, que temos o mesmo amor com o qual um dia nos amou. Que esta memória fique registrada e toda vez que o pessimismo te convidar, vá para a caverna, vá para a gruta, mergulhe em si e lembre-se que no íntimo dos teus medos e das tuas projeções jaz o sagrado amor de Deus. Obrigado, amigos, por esta oportunidade. Retornem serenos para os seus corpos, seus lares, suas consciências. Não temam mais a si mesmos, não temam seus potenciais e não encorajem seus temores. Vocês são imensamente poderosos no amor. Graças a Deus.